Opa, professor, vou estar explicando aqui agora o nosso código de ruídos, tá? Começando aqui explicando as bibliotecas que a gente utilizou. A gente utilizou a OpenCV para o processamento de imagem, né? A SKImagem para geração de ruídos, a NumPy para manipulações matemáticas e a OS para a criação de pasta e manipulações de arquivos, né? Aqui o senhor pode ver que tem a Matplotlib, mas ela foi utilizada apenas para a gente visualizar cada etapa do processo. Então não tem nada no código que a gente usa dela ainda, tá? Então foi só realmente para a gente visualizar algumas coisas, para ficar mais nítido na nossa cabeça, para todo mundo entender o que estava acontecendo, certo? Aí vindo aqui para baixo, a gente tem o OS, que a gente utiliza ele para salvar as imagens. A gente cria a pasta resultados. Dentro dela tem ruídos, filtro e borda. Assim fica mais fácil de visualizar e chegar no arquivo que você pretende, né? Vindo aqui para a função, a primeira função que a gente cria é a função de ruídos gaussiano. Aqui em cima a gente puxa a imagem sem nenhuma variação ainda. Vindo para a segunda linha, a gente usa o SKImagem para poder adicionar o Gaussian, o ruído gaussiano nela, né? Então a gente puxa a imagem de novo, a gente adiciona o modelo gaussiano e aqui a gente passa os valores dele. Depois retorna a imagem com ele. O ruído gaussiano ele tem uma aparência de uma névoa. Aí a gente adiciona pontos claros e escuros distribuídos de maneira mais suave pela imagem. Aí aqui a gente segue a mesma lógica, mas no ruído sal e pimenta a gente é como se fosse realmente jogar sal e pimenta na imagem. São pequenos pontos totalmente pretos e pequenos pontos totalmente brancos na imagem. Já no ruído speak, não sei como pronunciar ele muito bem, é um ruído como se fosse manchado, que mistura a sua própria informação da imagem com pequenos padrões irregulares. Já aqui na função de suavização, a gente utiliza três filtros: a média, a mediana e o gaussiano. A média, ele. Antes de explicar a função de cada filtro, eu vou explicar o que acontece aqui, né? A gente pega e primeiro a gente define, a gente puxa a imagem e define o kernel, que é a janelinha que percorre a imagem e ela é igual a 3. Aí aqui embaixo a gente define quantos pixels tem a imagem. No caso seriam 3 para baixo, 3 para cima, ficariam 9 pixels no total. E aqui utilizando o OpenCV a gente puxa o blur, que é a função da média, e retorna a imagem atualizada com ela, certo? Já a média, ela pega e tem a função de fazer literalmente a média dos seus pixels vizinhos, ou seja, pega o quadradinho lá, tem um valor aqui no meio, e pega e faz os pixels, faz a média usando todos os pixels vizinhos dela. A mediana também, literalmente a mediana, ela pega a ordem e vai colocando, ela realmente faz a ordiana. Ela remove pontos extremos e também ela é ótima para a gente utilizar com o sal e pimenta, salt and pepper, né? Já vindo aqui pro filtro gaussiano, a diferença dele para uma média, ele é que ele faz uma média ponderada, né? Então é uma suavização controlada por um desvio padrão. Ela é um pouquinho mais suave ainda que a média, certo? Já vindo aqui para a detecção de borda, a primeira função que a gente tem é a Sobel, que ela calcula a variação de intensidade da imagem, tanto na horizontal quanto na vertical, e depois ela combina as duas para destacar as regiões com mudanças rápidas, ou seja, as bordas, né? Só que ela é um pouco mais sensível a ruídos, então por isso que os filtros ajudam. Já vindo aqui para o detector Kenny, ele é o detector mais completo que a gente tem. Ele faz o trabalho completo. Ele suaviza, calcula gradiente e usa dois limiares para decidir se é uma borda ou não. O resultado dele sai mais limpo e com menos ruídos. Então, seguindo aqui a ordem, a gente vem para esse detector que é um pouquinho difícil de pronunciar, mas vamos lá. Detector Laplaciano, que ele destaca as bordas usando variações mais avançadas de intensidade, só que ele é um pouco mais agressivo. Ele marca a borda em qualquer direção, mas antes disso ele precisa de uma suavização, porque ele amplifica os ruídos. Já logo em sequência,
nessa função, a gente puxa a imagem original, depois a gente adiciona o ruído, a gente adiciona um filtro para tentar remover esse ruído e a gente usa o detector de borda para tentar extrair as bordas. Aqui está bem nítido o que acontece passo a passo, né? A gente puxa a imagem, depois ela passa pelo ruído, depois a gente adiciona o filtro e depois a gente tenta detectar as bordas. E aqui embaixo a gente só pega e salva a imagem com o nome do ruído e do filtro utilizado, certo? E agora a gente chega no nosso cérebro do código, que é a função de rodar experimento. Primeiro, ela vai carregar a nossa imagem original, depois ela vai listar todos os ruídos, filtros e detectores e aí sim combinar cada um. Para cada combinação, a gente executa uma pipeline e depois disso a gente salva o arquivo separadamente de forma com que cada um vai para sua pasta adequada.